Então, hoje não tem piada, hoje não tem graça, hoje o assunto é sério, é triste. Eu quero falar sobre esse lance que tem rolado aí, desse, desse, desse assassinato que foi descoberto, dessa criança que foi cometido por um transexual que estava preso. E existe uma indignação muito grande, eu tenho notado da galera aí nas redes, e não é para menos, obviamente que não é para menos. E eu acho que essa indignação, grande parte dela é de fato com a Rede Globo, que é um lixo que todo mundo sabe. Eu já não assisto TV há um bom tempo. Não é nem um boicote, não é porque não faz mais sentido. A gente tem várias outras fontes de informação. A internet é um negócio absurdo de possibilidades. Eu quase não assisto TV mais. Eu não nem estou tão inteirado desse caso, para te falar a verdade. Não assisti, mas a gente vê pela rede. E me parece que a história é de um cara que foi entrevistado pela Rede Globo, parece que pelo Drauzio Varela, e não sei, o cara é um transexual, e parece que ele foi vitimizado na entrevista. A gente sabe que é caro para a Rede Globo essas pautas de costume, onde eles querem reforçar padrões, enfim, isso é antigo, isso é velho. A gente sabe que rola isso. Mas por outro lado, rola também um antagonismo a certos padrões de comportamento que, em certa medida, às vezes são tão desonestos quanto a Rede Globo. E assim, é, o foco do problema acaba sendo desviado e alguma fagulhazinha, assim, algum resquíciozinho de uma coisa que não é o problema em si, fica meio no ar, como por exemplo a possibilidade de uh, eu tive que mudar de lugar aqui porque eu estava ficando sem bateria, gente. Mas existe assim uma possibilidade assim, de esbarrar em aspectos que às vezes são mais políticos e de queda de braço entre aquilo que é pautas de costume do que propriamente o problema que é seríssimo, que eu julgo talvez ser um dos maiores ou o maior problema, com certeza é a coisa que mais me tira do centro, aquilo que mais consome a minha energia, a minha saúde mental, que é o fato de saber que crianças são abusadas. São abusadas e muitas vezes, como nesse caso, são, além de abusadas, violentadas, torturadas, são mortas. E assim, antes que isso vá para um lado de briga, de grupos, de interesses políticos, de costume, e isso venha a cair naquela conversa tipo, é coisa de transexual, de homossexual. Antes que isso vá para esse lado, que já está tendendo aí, assim, ainda fica naquele lance assim, a Rede Globo, mas tem uma intençãozinha por trás de olhar para esse sujeito, esse crápula, esse cara, tem mais que se ferrar, tem que. Eu não sei adjetivar esse cara, não consigo. Não consigo. Porém, quando a gente pega dados, quando você vai, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos, que é um ministério comandado pela Damares, que é uma cristã, que muitas vezes é, sabe, ridicularizada, porque ela expressa a fé dela de um jeito que às vezes as pessoas não entendem, às vezes até de uma maneira caricata, e enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas o ministério que ela representa, sendo ela uma pessoa que levanta uma bandeira da família, não corrobora com o fato de ser um transexual que cometeu esse crime. Porque dados mostram
que 90% dos casos de abuso sexual de crianças, muitas vezes com esse fim trágico, eles acontecem dentro de casa. Eles acontecem no seio familiar. É o tio, é o avô, é o sobrinho, é o pai, muitas vezes, cara. O problema não pode ser tirado do foco. A Rede Globo é um lixo mesmo, cara. Infelizmente é um lixo. Não é um lixo, tem coisas legais, tem alguma coisa que se aproveita, tudo tem, mas a gente sabe que eles têm os seus interesses políticos, às vezes, que são passados, né, são transmitidos através das suas pautas de valores, enfim. Mas, cara, não podemos tirar o foco da realidade. A realidade é que esse problema acontece no seio familiar, esse problema acontece dentro de casa, cara. Esse problema terrível acontece dentro de casa, com as pessoas mais próximas. Eu não estou falando de achismo, são dados de 2019, dados trazidos pelo Ministério de uma mulher que ela teria, se fosse uma pessoa com segundas intenções, assim como a Globo foi, talvez, eu não sei exatamente, me parece que foi isso, de esconder uma história de uma realidade que ela sabia. Provavelmente foi isso. Eu não sei nem se é isso, cara. Não sei se ela sabia, se ficou sabendo depois. Eu não estou tão inteirado, não quero nem saber. O foco do assunto para mim nem é tanto esse. Eu quero tirar o foco disso, até para que esse assunto não caia nesse lado e generalizar os transexuais. Porque, na verdade, o grande estereótipo de abusadores de crianças nem são transexuais, cara. Homossexuais, não. Muitas vezes são pessoas que estão quase num pedestal de santidade. Ou vocês não sabem disso? Que o estereótipo, a caricatura de um abusador, quem é? Quem é? Quem são? Aqueles que estão num pedestal de santidade. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a gente não pode tirar o foco que essa desgraça acontece dentro dos lares. Se for para poder atribuir culpabilidade a uma classe de pessoas, vamos atribuir às famílias. Teremos que atribuir às famílias. A gente não pode ser hipócrita, a gente não pode lidar com esse assunto nesse âmbito de disputa, de disputa política, de pautas, de costume, que privilegiam ou não certas classes de pessoas que têm as suas preferências, sejam elas concordáveis ou não. Mas o fato é que se você pega dados, os dados ainda são mais cruéis, cara. Eles mostram que são os homens os grandes abusadores. Ele não classifica como homossexuais, como transexuais, mas como homens. São os homens. Então, antes que alguém comece a levar essa história para esse lado e uma classe de pessoas que já tem os seus problemas, já é, sabe, inclusive recordista em número de agressão e também de homicídios, ou vocês se esqueceram do caso de anos atrás de tirar o sono de uma travesti chamada Dandara, que foi brutalmente, sabe, eu posso chamar aquilo de torturada antes de ser morta. E quantas outras que eu não sei o nome. Mas se a gente for tratar do assunto de abuso sexual de criança, a gente pode sim corroborar, inclusive, com um movimento que já existe, que não é legítimo, mas que existe, né, de muitas vezes bater nos homens aí, como os grandes problemáticos da humanidade. Mas nesse caso, né, com a questão do machismo e tantas outras coisas que de fato existe e é verdade. Mas nesse caso específico são os homens mesmo, os dados trágicos são os homens, cara. Então vamos bater nos homens. Tiver que culpar uma classe de pessoas por promover essa atrocidade que eu classifico como, repito, não consigo achar um outro problema para o ser humano pior do que isso, cara, sinceramente. Inclusive eu acho que a gente deveria, como ser humano, fazer
sabe? Deveria ser proibido a felicidade no mundo, cara. Deveria ser proibido, vamos combinar. Ninguém deve ser feliz enquanto uma criança ainda for, de alguma maneira, abusada. A felicidade devia ser banida do mundo, cara. Se é que existe alguém feliz nesse mundo. Deveria ser proibido uma pessoa, sabe, feliz enquanto uma criança estiver sendo abusada. Cara, não tem cabimento, gente. Cara, não tem como, cara. Não tem como. Gente, as crianças, não, gente. As crianças, não. Aliás, ninguém não, mas, gente, as crianças, gente. As crianças. As crianças são a pureza da criança, a mente da criança, a forma como a criança concebe o mundo, a forma lúdica como ela concebe as coisas. Não pode, gente. Não pode. Não pode ir dentro dos lares que essas coisas acontecem, é dentro de casa. É o vovô, cara. Você tem noção disso, cara? Você tem noção de uma criança que coloca o coraçãozinho na esperança de um afago do vovô, do papai, cara? Eu tenho vontade de falar palavras aqui que eu iria chocar vocês de tanta raiva que eu fico só de imaginar uma situação dessa. Eu queria agora xingar palavras que há muitos anos não vêm na minha mente, cara. Minha vontade agora, nesse momento, é falar coisas absurdas aqui. Não vou falar não, cara. Mas eu queria, só pra sair, cara. Só pra sair. Não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. Então, se a gente tiver que olhar para quem estatisticamente é abusador de criança, vamos olhar para dentro de casa. Vamos olhar para os homens. Vamos olhar para os pais, para os tios. Não vamos cair nessa. Não vamos cair nessa, não.